Olá! Na aula de hoje eu quero mostrar a você 3 maneiras muito simples de começar a sua redação. Porque sim, eu já sei que uma das suas maiores dificuldades é começar. Você deve pensar assim: "Ai, André, eu levei um mês para escrever a redação. Ai, André, eu levei uma semana". E sabe por quê? Porque você travou na hora de começar a escrever, não foi? Eu sei que sim. Então, eu trouxe para você 3 dicas para ajudar você nas suas próximas redações, escrever a sua introdução muito mais rápido, começar a sua introdução muito mais rápido. São 3 estratégias de escrita, das quais eu gosto muito e que a maioria dos estudantes nota 1000 também costuma usar. E eu vou mostrar a você essas estratégias por meio de redações nota 1000 extraídas justamente do Manual do Participante 2023. Eu não sei se você já sabe, mas faltando uns 20 dias mais ou menos, o INEP divulga a cartilha do participante. E é justamente nesta cartilha onde estão as dicas, as pistas, as normas para a redação, para você escrever a sua redação no Enem. Não é um material do corretor, mas é um material valiosíssimo para você, estudante, que ainda vai escrever a sua redação. E além das dicas, das pistas, há também uns 5, 6 modelinhos ali de redação, que nada mais são do que as redações nota 1000. E a minha dica de ouro é: estude pela redação nota 1000. Quando eu digo estude pela redação nota 1000, eu não estou querendo dizer que você deva copiar as redações. Não, mas você pode estudá-las a fim de compreender a estrutura do texto. Mas vamos lá, que eu sei que você está querendo saber quais são as minhas 3 dicas. Muito bem, as 3 maneiras muito práticas de você escrever a sua introdução logo no início, porque você trava, eu sei, justamente na introdução. As minhas 3 dicas são: o que você pode fazer? Delimitação temática. O que significa delimitação temática? É aquela introdução em que o candidato demonstrou à banca que entendeu bem o texto, entendeu bem o tema, mas ele não apontou ali nenhum repertório, não inventou muito, não inventou muito pavão, como a gente costuma dizer. A outra estratégia é o repertório histórico. O que significa isso? É aquela introdução em que o candidato apresenta um evento histórico, o descobrimento do Brasil, a Revolução Francesa, a Guerra do Paraguai, enfim, qualquer evento histórico. Que nesse caso, estamos agora, por exemplo, em 2024, até aquela enchente do Rio Grande do Sul já serve como repertório histórico. E o outro modelo, que é o repertório cultural. Então, eu quero mostrar a você cada uma delas justamente por meio das redações nota 1000. Vamos lá? O primeiro modelo é esse aí, da delimitação temática. Então, reparem aí no que a candidata escreveu. Ela não inventou muito, ela não tinha ali nenhum grande repertório para colocar logo na introdução, e é bom que se diga, é bom que você entenda, preste atenção aqui em mim, não é obrigatório apresentar repertório logo na introdução. O que é repertório? Você já sabe, repertório é todo conhecimento que você tem acumulado e que pode servir para fundamentar a sua argumentação. Não é obrigado. Tanto não é obrigado que essa candidata elaborou a sua introdução sem apresentar nenhum repertório extra, além daqueles que ela já havia encontrado nos textos motivadores. Daí a importância de ler muito atentamente os textos motivadores. Então, o que essa candidata escreveu? Declarado patrimônio imaterial brasileiro, o ofício das quebradeiras de coco é exemplo da preservação de conhecimentos populares que marcam a cultura, a economia e as relações interpessoais dos povos envolvidos.
Similarmente, muitos outros grupos tradicionais possuem saberes de extrema importância e, no entanto, não recebem o merecido respeito, o que cria uma urgente necessidade de promover a valorização dessas comunidades. Nesse contexto, é válido analisar como a negligência estatal e a existência de uma visão capitalizada da natureza representam desafios para a solução de tal problemática. Então, observem, reparem o que a candidata escreveu. Ela não trouxe repertório histórico, ou seja, ela não citou nenhum dado histórico. Ela não citou livro, revista, podcast, música, poema. Ela não fez nada disso. Ela foi simples, básica e eficiente. Ela aproveitou um dado que já estava nos textos motivadores, que era o ofício das quebradeiras, já estava lá no texto dizendo que era patrimônio imaterial brasileiro, e ela só fez uma associação de ideias entre aquilo que ela já havia lido nos textos motivadores e que talvez até já fosse do conhecimento dela, também é possível, e em vez de fazer 1001 citações, ela foi direto ao ponto. Ela fala das quebradeiras de coco e fala também de outros grupos tradicionais que estavam citados também lá nos textos motivadores, mas que não havia a menor necessidade de citar no texto dela. Você veja aí que ela escreveu, por exemplo, né, ela colocou ali muitos outros grupos tradicionais possuem saberes de extrema importância, é o que ela vai colocar ali. Ela fala em muitos grupos tradicionais, mas note que ela também não os cita, porque não era necessário. Aqui é para abrir a redação somente. O outro modelo é o repertório histórico. Então, veja o que a candidata fez aqui. Historicamente, a partir da implementação das missões jesuíticas no Brasil colonial, os povos nativos tiveram suas tradições suprimidas e o seu conhecimento acerca das peculiaridades territoriais menosprezado. Na contemporaneidade, a importância dessas populações configura um fator indispensável à compreensão da diversidade étnica do nosso país. Contudo, ainda persistem desafios à valorização dessas comunidades, o que interfere na preservação de seus saberes. Logo, urgem medidas estatais que promovam melhorias nesse cenário. Vejam só que introdução maravilhosa. Reparem o que a Maria Fernanda faz. Ela traz o dado histórico, ela apresenta esse repertório histórico. Que repertório histórico é esse? A implementação das missões jesuíticas no Brasil colonial. Algo que é conhecimento prévio dela, algo que ela aprendeu lá na aula de história, ou que aprendeu num livro, não importa. Mas ela traz esses dados. E notem que ela não apenas traz esses dados, ela fala do Brasil colonial, mas imediatamente ela traz esse dado para a atualidade. Ela não ficou ali contando a história de como eram as missões jesuíticas no Brasil colonial. Ela fala da implementação das missões jesuíticas no Brasil e logo no período seguinte ela já começa com na contemporaneidade. Então ela fala que historicamente os povos nativos tiveram suas tradições suprimidas e parte logo para demonstrar como é que na atualidade, que é um outro termo que ela também poderia ter utilizado, esse menosprezo, como ela diz, ainda permanece. Então, ela começa com um dado histórico e já vem logo para a atualidade. E na sequência, no último período do texto, a última frase do texto dela, ela já coloca ali:
Contudo, ainda persistem desafios à valorização dessas comunidades. Por que ela traz logo essa ideia da valorização? Porque era o tema da redação, era parte da proposta. Falar como é que se valoriza, pensar em propostas para valorizar os povos tradicionais, tá? Então, reparem que na redação anterior a candidata falou sobre quebradeiras de coco e nessa daqui ele está falando sobre os povos nativos, ou aqueles que nós chamamos de povos tradicionais, certo? O que interfere na preservação de seus saberes. E ela já aponta para qual será o caminho do desenvolvimento dela. Logo, urgem medidas estatais que promovam melhorias nesse cenário. O que eu espero da redação da Maria Fernanda neste caso? Que o texto dela se encaminhe para falar justamente de quê? Do menosprezo dessas culturas, da valorização dessas comunidades e das medidas que promovam melhorias em relação a isso. É o que nós esperamos da redação dela. Repertório cultural, que talvez seja o mais comum de todos, porque é aquele que vai usar um livro, um filme e uma música. Neste caso aqui, o candidato, escrevendo sobre o mesmo tema, resolveu utilizar um texto muito conhecido do poeta Oswald de Andrade. Então, o poeta modernista Oswald de Andrade relata em Erro de Português que, sob um dia de chuva, o índio foi vestido pelo português. Uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Paralelamente, no Brasil atual, há a manutenção de práticas prejudiciais não só aos civícolas, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais, como os pescadores. Como efeito, atuam como desafios para a valorização desses grupos, a educação eficiente acerca do tema e a ausência do desenvolvimento sustentável. Então, notem aqui o que nós temos neste terceiro tipo. O repertório cultural é um poema conhecidíssimo do poeta modernista. E notem que, assim como a candidata anterior, que começou aqui o texto dela com historicamente trouxe um dado mais antigo, este candidato, ao utilizar o repertório cultural, também fez esse paralelo entre épocas. Por quê? Porque o autor de Erro de Português, Oswald de Andrade, escreveu esse texto lá pela década de 30, mais ou menos. Então, é um texto muito antigo. Então, o que o candidato fez? Paralelamente no Brasil atual, para marcar o quê? Que ele sabe que aquele texto é um texto antigo, mas que ele sabe também que ele tem que escrever sobre o Brasil de agora. Nesse caso, o Brasil de 2022, que foi quando essa redação foi escrita. E da mesma forma, ele já anuncia aí a sua argumentação que vai culminar com uma proposta de intervenção. Então é isso. Videozinho muito rápido para ajudar você a escrever a sua introdução na redação Enem. Um abraço e até a próxima aula.